alguns anos, em uma noite chuvosa, passei por uma experiência que ainda me assombra. Eu estava sozinha em casa, tentando me concentrar em um projeto importante, quando ouvi um barulho vindo do corredor. Inicialmente, pensei que fosse apenas minha imaginação brincando comigo, por causa do clima sinistro lá fora. Tentei ignorar, mas o som persistia, cada vez mais nítido. A curiosidade venceu meu medo e decidi investigar a origem do ruído. Certa vez ouvi que espíritos conseguem se materializar de duas formas, ou por meio da energia de médiuns, ou por meio da energia da natureza, como em uma tempestade, como a que acontecia naquela noite, por exemplo. À medida que me aproximava do corredor, uma sensação de arrepio percorria minha espinha, como se algo não estivesse certo. Respirei fundo e continuei. E foi quando eu vi um vulto pairando a poucos metros de mim. Meu coração disparou. Era um espectro, uma figura pálida e etérea que parecia perdida entre as dimensões. Eu não sei explicar. Eu fiquei ali congelada de medo. Tentei gritar, mas claro, minha voz parecia ter sido engolida pelo terror. A figura continuou ali, no corredor, quase como se estivesse tentando me comunicar algo, mas eu não conseguia entender suas intenções. Finalmente tomei coragem e comecei a recitar uma oração que minha mãe me ensinou quando eu era criança, esperando que aquilo afastasse. E, para minha surpresa, sua forma foi se tornando mais suave e desapareceu lentamente bem ali, diante dos meus olhos. O silêncio tomou conta da casa novamente. E me senti exausta e perturbada por aquilo. Passei o resto da noite acordada, tentando entender o que tinha acontecido. Desde então eu evito ficar sozinha em casa. E embora tenha dúvidas sobre o que realmente vi, aquela experiência me ensinou a respeitar o desconhecido e a reconhecer que há coisas no mundo que ainda não podemos compreender plenamente. Olha, apesar de nunca mais ter acontecido algo assim comigo, esse encontro permanece como um mistério inexplicável na minha vida, uma lembrança que me faz questionar a natureza da realidade e do sobrenatural. Olá, eu sou a Emily e vou contar para vocês algo que aconteceu comigo durante a Quaresma, que considero um período de reflexão e preparação para a Páscoa. Eu vivi uma experiência que até hoje me faz arrepiar. Eu estava hospedada em uma antiga casa no interior de São Paulo, cercada por uma densa mata. Eu queria aproveitar alguns dias de descanso durante essa temporada. Eu achava que a atmosfera já era sombria por causa da vegetação espessa e também por causa dos tons de cinza do céu naqueles dias. Mas uma noite, enquanto eu lia um livro e tomava um chocolate quente junto ao fogão a lenha da casa, algo começou a parecer errado para mim. Um frio repentino pareceu se infiltrar no ambiente, apesar do calor das chamas. O fogo crepitava e estalava, mas parecia que suas faíscas lançavam sombras escuras em vez de luz. À medida que a noite avançava, comecei a ouvir sussurros, quase inaudíveis, que pareciam ecoar pela casa. Achei que fossem os ventos noturnos brincando com as árvores lá fora, mas havia algo perturbador naqueles murmúrios. Decidi ir para a cama, na esperança de que uma noite de sono pudesse dissipar essa sensação estranha. No entanto, a escuridão do quarto estava repleta de sombras que pareciam se mover de maneira independente. Cada pequeno ruído, cada rangido do assoalho fazia meu coração disparar. Me perguntei se as demais pessoas na casa estavam tendo as mesmas sensações que eu. Tentei fechar os olhos e ignorar essas sensações, mas então ouvi passos arrastados se aproximando. Mal pude acreditar quando vi uma figura escura à beira da cama, uma silhueta que parecia ter olhos vazios e sem vida. Minha garganta se apertou de tanto medo. Tentei falar, mas minha voz não saía. A figura se aproximou lentamente. Senti um toque gelado na minha pele. Fechei os olhos com força, rezando para que aquilo desaparecesse. Quando abri os olhos novamente, a figura tinha sumido. E acredite se quiser, o quarto já estava iluminado pela luz da manhã. Respirei aliviada, me convencendo de que tinha sido um sonho terrível, só um sonho. Contudo, durante o restante da minha estadia ali,
percebi que o ar ao redor da casa continuava pesado e, às vezes, eu vislumbrava sombras pelos cantos dos olhos. Pesquisei e andei perguntando sobre a história da casa e descobri que histórias de encontros sobrenaturais na época da Quaresma eram comuns. No dia em que fui embora dali, o sol brilhava tanto no céu e parecia que a atmosfera sombria daquela casa havia finalmente se dissipado. Porém, enquanto eu saía de carro, olhei para a casa pela última vez e senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se alguém estivesse me observando das janelas. Até hoje, a lembrança dessa experiência me assombra. A época da Quaresma, que deveria ser um período de introspecção, se tornou uma temporada de encontros assustadores e inexplicáveis. Nem sempre compreendemos completamente as forças que estão além do nosso alcance, e mesmo em momentos de reflexão, é possível sermos surpreendidos pelo desconhecido. Após a triste notícia do falecimento do meu pai, nossa casa, antes cheia de vida, se transformou em um lugar carregado de saudade e melancolia. Poucos dias depois do ocorrido, comecei a notar coisas estranhas acontecendo. No início, eram pequenos detalhes que poderiam ser facilmente atribuídos ao estresse e ao luto. Portas que rangiam sem vento, um objeto que parecia ter sido movido, luzes que acendiam sozinhas ou piscavam sem explicação. Tentei ignorar esses acontecimentos, pensando que minha mente estava brincando comigo. No entanto, as coisas ficaram mais intensas e difíceis de ignorar. Certa noite acordei com um som suave de passos ecoando pelo corredor. Eu sabia que estava sozinho em casa. Minha mãe estava na casa de uma amiga para se distrair um pouco. Senti um frio na espinha e tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Foi quando ouvi uma voz sussurrando meu nome. Uma voz que parecia familiar, mas ao mesmo tempo distorcida. Os dias seguintes foram marcados por sons inexplicáveis na casa. Passos, portas que se abriam e fechavam sozinhas. A campainha da casa que tocava sem ter ninguém na entrada. Até minha mãe começou a perceber as coisas também. E estava igualmente desconcertada. Começamos a questionar nossa própria sanidade, pensando que o luto estava nos afetando mais do que imaginávamos. Certa noite, enquanto tentava dormir, senti uma presença no meu quarto. Olhei ao redor, mas não vi nada. No entanto, uma sensação de paz inexplicável me envolveu. Não senti medo, apenas uma sensação de conforto que há muito tempo eu não sentia. Foi como se a presença do meu pai tivesse nos visitado para nos confortar e finalmente seguir em frente, sabe? Embora as experiências tenham sido inexplicáveis e até mesmo assustadoras, elas também nos lembram que os laços familiares transcendem a morte. Hoje, nossa casa é um lugar de lembranças felizes. A experiência que vivenciamos nos ensinou que a vida e a morte estão interligadas de maneiras que nem sempre compreendemos, mas que podem sim trazer conforto e paz, mesmo nos momentos mais sombrios.